Olá pessoal, como é que vocês estão? Shalom! Mais um dia que se termina. Vamos lá para o nosso alimento espiritual de hoje. Nosso alimento será extraído do livro da Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, onde o nosso Pai, nosso amado Salvador nos ensina, através de Pedro, lógico, mas a palavra nos ensina de maneira bem eficaz. Esse é alimento do próprio Espírito Santo para nós, para a nossa alma, para o nosso espírito. Que possamos ter esse entendimento e assim alimentar a nossa alma, que muitas vezes se torna tão fraca, né? A gente esquece dela. E até pelo dia a dia, a correria do dia, a gente acaba esquecendo de alimentá-la, não é isso? Mas vamos lá para o nosso alimento. Espero que estejam todos bem. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, onde diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Vamos repetir nossa leitura para melhorar o nosso entendimento? E continuando nossa didática, né? Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E aí, o que o Criador quer que vocês entendem, hein? O que o Criador está nos ensinando com essa afirmação do nosso Salvador? Quando ele fala aqui, olhando para Jesus, ou seja, ele faz esse comparativo, né? A gente tem que ter sempre como nosso parâmetro. Jesus Cristo, ele mesmo pede que a gente o imite, né? Ele é o nosso parâmetro. A Bíblia em si tem que ser um parâmetro do que é conduta correta ou não. O mundo nos mostra tanta coisa que está fora do que está escrito na Sagrada Escritura. E muitas coisas são criminalizadas e vão ser muito mais, né? Porque dizem que a Bíblia ela não é um livro antigo, um livro velho, com atitudes e ensinamentos arcaicos. Tão arcaico que superou milênios, né? Se nós formos ver a Sagrada Escritura, né, dos livros dos profetas, desde a criação do mundo, quantos anos? Por exemplo, o livro de sabedoria de Provérbios é um arcaico, né? Bem arcaico, mas bem atual. A mesma coisa é aqui, é o próprio Jesus Cristo. Ele é o nosso parâmetro. Então, como ele diz aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Como assim autor e consumador da fé? A fé nasce dele. A nossa fé só existe através de Jesus. Se não existisse Jesus, para que a gente estaria seguindo ele? A gente teria fé em quê? Entendeu? Por isso que ele é autor e consumador da fé. E por que consumador? Porque antes apenas se ouvia falar, mas com o próprio Jesus, ele consumou essa fé. Ele foi a consumação do verbo. Ele foi a consumação da misericórdia do Senhor, do Pai. Por isso que ele é autor e consumador da fé. Autor por quê? Porque desde o início ele sempre esteve com o Pai. Desde a origem. Lembra quando Adão é feito, né? Ele é moldado pelas mãos do Pai. No sexto dia ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nesse tempo, nesse Kairos, Jesus, o Pai, Filho e Espírito Santo já existiam.
Por isso que ele fala, façamos a nossa imagem e semelhança. Aí continuando, autor, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Consumador por quê? Porque ele morreu na cruz, consumando aquilo, morrendo, e vale lembrar, ressuscitando dos mortos. É isso que é consumo. Ali foi a consumação da nossa fé. Se ele não tivesse ressuscitado, não valeria de nada. Ele seria mais um profeta, mais um daqueles que se passaram por Messias. E naquele tempo de Jesus já existiam outros, vale lembrar. Mas ele, como autor e consumador da fé, a gente tem que olhar para ele dessa maneira. O qual, pelo gozo, olha como ele diz, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Como assim, pelo gozo que lhe estava proposto? Desprezando a afronta, e assentou-se à direita, à destra do trono de Deus. Como assim, pelo gozo que lhe estava proposto? Jesus é Filho de Deus, Rei dos Reis. Opa, salve Rodrigo, como é que você está, Goiano? Tudo bem? A paz de nosso Senhor contigo, esteja contigo. Vamos para o nosso alimento espiritual, cara? Continuando aqui, pessoal. Pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. O nosso Messias, ele recebeu todo o poder do Pai. Jesus Cristo estava desde o começo com Deus. Ele já foi proposto para ele a graça. Ele é o autor da graça. Ele é o Rei dos Reis. Deus, sem o Shine aqui, continua sendo Deus. Jesus, sem eu ou sem você, continua sendo o mesmo Jesus. O mesmo pleno. Autor da fé, autor e consumador da fé, do amor. Ele é ele. Mas ele desprezou tudo isso ao se fazer homem só para nos salvar. Suportou a cruz. Ele desprezou esse gozo que foi proposto para ele. Ele, como filho do Deus Altíssimo, Rei dos Reis, ele simplesmente suportou, ele não quis naquele momento. Ele quis passar pela dor da cruz, ele suportou a cruz. Ele suportou tudo isso e quis trazer para ele todo o nosso sofrimento, toda a nossa iniquidade, para nos salvar, através do nosso arrependimento, é lógico. Não é apenas, porque eu acredito e vou ser salvo. Não, temos que ter um arrependimento. E arrependimento, se muitas vezes pecamos e tivermos o nosso pecado, que nos arrependamos amargamente. Arrepender amargamente mesmo. Pedir, Jesus, por favor, o Senhor que é o autor da fé, o dono da graça, eu me arrependo. Ele vai ver o teu coração contrito. E Ele vai te perdoar. Ele me perdoa. Ele morreu na cruz por isso. Prova é que lá em cima da cruz, Ele olhou para aquele sacerdote e disse, né? Quando o sacerdote pegou e fez, sai daí, se tu és Filho de Deus, sai daí da cruz. E o próprio Jesus olha para ele, depois de estar todo flagelado, passado por tanta tortura, ainda diz, Pai, tem misericórdia deles, eles não sabem o que fazem. Olha só que riqueza, olha só que grandeza. E o que acontece? Ele suportou tudo isso porque Ele quis, para nos salvar, por amor, por amor. Ele aceitou essa missão que o Pai lhe deu, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele, quando ele aceitou tudo isso, suportou tudo isso, carregou para si tudo isso, quando ele aceitou a missão ao qual o Pai lhe deu, de descer esse mundo, para nos salvar, em amor, por amor à sua criação, a vitória dele sobre a morte, a sua ressurreição, lhe deu o direito, como ele diz aqui, assentou-se à destra do trono do Pai. Hoje, o nosso Messias, ele se encontra à direita do nosso Pai Celestial. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Escritura. Ele está à direita do nosso Pai Celestial. E só irá sair de lá
quando retornar a esse mundo, para destruir esse mundo. Não pensem que Jesus voltará a esse mundo em cima de um cortejo com flores, com a carinha lisinha, igual aos filmes, não. Ele voltará como um guerreiro, com os olhos em chama, e destruirá esse mundo com fogo e limpará ele. Ah, mas vou ter que ter medo com isso? Não, pelo contrário. Não devemos ter medo. Se nós seguimos a Ele, se nós temos um coração contrito e arrependido diante do nosso Salvador, temos que ter essa certeza, Ele é o nosso Salvador. Ele vai vir ao mundo para nos salvar. Mas hoje Ele se encontra à direita do Pai. Nós temos que ter ao ler essa palavra, ela nos ensina que nós temos que ter essa convicção de gratidão profunda pelo nosso Salvador, pelo nosso amado Rei. Porque ele tem tudo em suas mãos. Ele não precisava descer aos céus. Ele não precisava, ele continuaria sendo Jesus, ele continuaria sendo filho do Pai, do Deus eterno. Porque o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, eles continuariam sendo os mesmos. Mas por amor, ele desceu e suportou tudo isso. E ao suportar tudo isso, ele retornou aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que vive e reina eternamente, junto com o Espírito Santo. É isso que eu entendo, é isso que eu consigo discernir da palavra, desse alimento do dia de hoje. E divido com vocês esse entendimento. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao nosso Senhor por esse dia e por esse alimento tão rico, tão maravilhoso para a nossa alma. Ó Pai Celestial, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, e eterna é a Tua misericórdia. Senhor, muito obrigado por ter enviado o Teu Filho, Jesus Cristo, ao nosso encontro. Muito obrigado, Jesus, por ter aceito. O Senhor nunca precisou de nós. Não, nunca. Nem Deus precisa de nós, seres humanos. Mas o amor que Ele tem por nós te fez aceitar essa missão de morrer na cruz, de desprezar todo o gozo, tudo aquilo ao qual o Senhor teve e tem como um rei, como filho do Deus Altíssimo. O Senhor que recebeu todo o poder do Pai, mas o Senhor se fez homem e habitou no meio de nós como um homem. Só não provou do pecado, mas sentiu as mesmas necessidades ao qual nós sentimos. O Senhor teve sede, teve fome, o Senhor se alegrou, o Senhor chorou, o Senhor suou, cansou também, como mostra naquela passagem da Samaritana, que o Senhor cansou e sentou ao poço, perto do poço. Nos céus o Senhor não precisava passar por essas provações, mas o Senhor quis se assentar no meio de nós. Está no meio daquele povo que muitas vezes estava fedendo. Muitas vezes o Senhor abraçou leprosos, se aproximou de aleijados. Se hoje é difícil a gente ver um mendigo na rua e abraçá-lo, imagina ele fedido como um aleijado, um leproso. E o Senhor mesmo assim os abraçou. O Senhor nunca quis o nosso sacrifício. O Senhor sempre quis o nosso amor, a nossa gratidão. Jesus, muito obrigado. E me ajude, por favor, a nunca esquecer de ser grato a Ti. Às vezes nós deixamos, Yahushua, de ser grato a Ti. Me perdoe pelas vezes que eu não fui tão grato e me afastei de Ti, Jesus. Me perdoe. Mas me ajude a seguir o Teu caminho, a seguir o meu caminho em direção a Ti. E me ajude na minha missão de Pai, para que eu possa carregar e levar todo aquele povo, todo esse povo ao qual o Senhor colocou como minha responsabilidade e patriarca, que eu possa levá-los ao Teu encontro, como um pastor,
mesmo sabendo que eu também sou uma ovelha tua. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém. Oh, Pai. Que o Pai Celestial nos abençoe. Goiano, meu irmão. As palavras são do nosso Senhor. São palavras de nosso Pai Celeste. É Ele que nos conduz. Tá bom? Fica na paz, irmão. E todos vocês que nos acompanharam, que vão assistir esse vídeo, aproveitem esse alimento. Tenham sempre essa gratidão em seu coração. Porque o nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele merece. Ele não precisa da gente. Ele não precisa, Ele nunca precisou de nós. Somos nós que precisamos dele. E Ele sempre foi e sempre será a fonte do amor. Ele que nos ama e nos amou primeiro que nós nos amamos a Ele. Tá bom? Que tenhamos essa graça em nosso coração de gratidão. Shalom.